Bom, gente, dando continuidade aqui ao conteúdo da aula passada, eu vou resolver esse exemplo com vocês hoje, tá? Então, vocês vão ver o passo a passo de como resolver um. Isso aqui é um exemplo típico, uma questão típica, que vai ter na prova. Então, é basicamente o que vocês precisam saber. Eu vou resolver ele, e vai ser isso, a aula de hoje. E assim que eu terminar de resolver ele, eu vou postar para vocês uma lista de exercícios, com alguns exercícios só, para vocês treinarem esse, similar a esse daqui, aplicado ao contexto de vocês, tá? Então, vamos dar uma lida nesse exemplo aqui. Uma empresa de contabilidade está avaliando a relação entre os gastos com treinamento, os gastos com treinamento, então é esse gasto aqui, ó, dos funcionários, e a produtividade mensal desses funcionários, em número médio de lançamentos contábeis corretos por funcionário, ou seja, isso daqui. Então, veja bem, a primeira coisa que vocês têm que identificar nesse contexto é quem é x e quem é y aqui. X é a variável independente, né? A variável que eu implemento uma alteração nela para ver o impacto na outra, que vai ser o nosso y, né? Então, se a empresa está implementando gastos com treinamento para ver o impacto na produtividade, isso aqui é o x e isso aqui é o y. Ou seja, eu quero ver qual é o efeito de causalidade disso aqui nisso. Então, quando eu vario o x, qual é o impacto que vai causar no y aí? Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que fazer aí, num contexto desse, ok? Identificação aí de quem é x, quem é y nesse trem. Bom, uma vez feito isso, bom, eu vou copiar essa tabela ali para baixo. Esse pedaço aqui, ó. Aliás, eu vou copiar ela assim, ó, só com os números. Gente, que saco esse negócio, velho. Os GoodNotes mudou tudo aqui. Sei para que eu fui caçar atualizar esse negócio para essa versão 6. Nós estivesse usando a outra. Então, um saco. Tentaram melhorar o negócio, só pioraram. Olha aí. Não copiou do jeito que eu queria. Brincadeira, cara. Acho que eu vou desinstalar esse trem e voltar para a versão anterior. Não é possível, cara. Se tentarem fazer o negócio ficar bom, o trem fica sensível. Você não pode encostar que o negócio some, apaga. Chatice. Então, basicamente, o que a gente tem aqui, ó. Vocês vão precisar. Eu vou disponibilizar para vocês na prova uma tabela mais ou menos assim. Aliás, isso daqui. Olha lá. Puta merda. Ai, ai. Haja paciência. Aí, na prova, eu vou deixar isso aqui mais ou menos pronto para vocês. Ó. Aqui, somatório. Precisa de mais uma. Aqui.
E aqui, ó, nós vamos ter aqui essa variável aqui. É a variável x. Pelo amor de Deus, cara. Não, sério mesmo. Brincadeira. Sumiu o trem. Ó, que isso, velho. Véi, vou desinstalar esse negócio hoje, cara. Na boa. Apagou o trem todo. Caramba, velho. Avacalharam o negócio todo, cara. Gente, vocês desculpa aí, mas eu atualizei essa versão aqui do GoodNotes. É a primeira vez que eu tô dando aula com esse troço. Primeira vez que eu falo assim, né? As primeiras aulas para vocês. Porque antes o negócio era rápido. Tem uns 10 anos que eu uso esse trem. Só que eles atualizaram essa porcaria e cagaram o negócio todo, velho. Você vê que o negócio sumiu, desapareceu o trem aqui. Criaram as funções de sensibilidade aqui, que você só encosta, o trem apaga. E alguém achou que isso aí ia ser bom. Alguém tirou, não sei de onde tiraram que isso ia ser bom, né? Oh, meu Deus, cara, vou tentar fazer isso aqui mais simples. Fazer certinho, não. Fazer assim mesmo, é a vida. Ó, isso aqui é X, é Y, morreu, vocês vão entender. Perder tempo com isso aqui não. Aí o que a gente precisa, aqui embaixo mais uma linha, somatório, beleza. Eu vou precisar aqui de x vezes y, então eu vou precisar criar uma coluna disso daqui, uma coluna de x ao quadrado, tá? Só que isso não vai bastar. Vou ver se eu consigo diminuir o tamanho disso daqui sem essa porcaria apagar. Sais. Vamos ver, né? Parece que foi. Vamos ver. Porque eu vou precisar de mais colunas aqui, ó. Beleza. Aí, gente, a minha sugestão aqui, eu vou estar fazendo aqui, minha sugestão é que vocês peguem isso, não sei onde é que vocês estão, mas que vocês tentem fazer junto comigo. Porque isso aqui, teoricamente, era para a gente estar fazendo em sala, né? Então, em sala de aula, vocês estariam fazendo junto comigo, né? Então, à medida que eu fosse fazendo, eu ia pedindo vocês para fazer. Então, eu vou fazer o mesmo pedido, que vocês já vão treinando e me ajudando a preencher, até para conferir os valores e tal, tá bom? Então, pegar minha calculadora. Nós vamos precisar de outras coisas aqui, ó. Deixa eu ver aqui, que eu já vou botar de uma vez aqui, ó. Aqui nós vamos precisar de um Y chapéu, um Y chapéu e Y chapéu quadrado. Bom? Depois eu vou explicar para que nós vamos precisar disso daí. Então, vamos só ver como que nós vamos preencher cada um desses troços aí, ó. Deixa eu abrir minha calculadora aqui, peraí. Aí eu vou abrir minha calculadora separada aqui, então ela não vai aparecer para vocês aí. Eu só vou colocando os resultados aqui, e é por isso que eu sugiro a vocês que vão fazendo junto comigo aí, ó. Vocês já vão treinando para a prova. Lembrando que nossa prova já está logo ali, né? Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó, vou fazer o quê? 2 vezes esse 15 aqui, ó. 30. Depois 2,5 vezes 18. 45. 3 vezes 22. 66. 3,5 vezes 28. 98. Eita, é 3,5
vezes 25, né? Dá 87,5. 4. Aí na hora da prova, vocês estão vendo que eu estou botando umas linhazinhas, essas setinhas aí, ó. É importante vocês puderem trazer uma régua, um marca-página, que aí vocês vão descendo e fazendo as coisas alinhadinhas, né? Para não correr o risco de fazer a multiplicação e colocando coisa no lugar errado, igual eu acabei de fazer aí, tá? Então, 4,5 vezes 30. 135. Foi essa que eu fiz. Agora, 5 vezes 31. 155. 5,5 vezes 33. 181,5. 6 vezes 35. 210. Foi esse. E, por fim, 6,5 vezes 37. 240,5. Agora eu vou fazer os x ao quadrado. Esse do x ao quadrado, eu vou deixar para vocês fazerem. Porque eu vou inserir os dados na HP, e aí eu vou pegar o que eu preciso de fato mesmo, que é esse somatório aqui, ó. Tá? Então, eu sugiro que vocês façam, porque na prova vocês vão precisar. Mas no meu caso aqui, eu já vou colocar de uma vez os resultados dessas somas aqui, ó. Soma de x, soma de x vezes y, esses troços aí. Quem quiser usar HP, vai poder usar para conferir, porque essas colunas devem ser preenchidas. Tá bom? Igual quem fez estatística 1 comigo aí, que é a primeira tabela lá que a gente aprende em estatística descritiva. Tá bom? O objetivo disso daqui é que vocês saibam de onde as coisas estão vindo. Então, é importante esse processo de memorização de continhas passo a passo, sabendo exatamente o que vocês estão fazendo. Tá bom? Então, ó, eu vou inserir os dados na HP. Quem tiver com HPI pode ir acompanhando aí. Quem for assistir esse vídeo depois mais vezes, aí vocês vão conferindo depois se estão fazendo certinho, tá bom? Ó, como é que você insere os dados na HP? Primeiro você insere o Ô, I, Jonathan, não tá faltando número nessa coluna do XY, não? não sei, Eu contei aqui, tem 9 números aí. tá faltando. Quem é? Três vezes 22. Isso que é importante vocês irem conferindo comigo aí. Primeiro Eu acho que você pulou esse, do 4 vezes 28. esse aqui, ó, deixa eu ver, acho que esse aqui tá certo, 3,5 vezes 25, tá certo, 4 vezes 28, 112, é isso aí mesmo. Obrigado. Esse cara, então, isso aqui, esse sai 112. 112. Acho que é isso, né? Mais alguma coisa? Acho que o resto tá certo, né? Deixa eu conferir aqui, ó. 4,5 vezes 30. 135, tá certo. 155, tá bom. Então, beleza. Parece que tá reto, tá ok agora. Ó, quem tiver com HP aí, ó, vamos inserir os dados na HP. Para inserir os dados na HP, primeiro vocês têm que colocar o Y, depois o X. Então, primeiro você e em pares. Então, primeiro você vai digitar aqui, ó. Esse primeiro par aqui, ó. Que é, aí você coloca 15, Enter, 2 e a tecla soma mais. Aí, quando você fizer isso, vai aparecer 1, que é o primeiro par.
Depois você digita 18, Enter, 2,5, soma mais. Depois 22, Enter, 3, soma mais. Depois 25, Enter, 3,5, soma mais. Depois 28, Enter, 4, soma mais. Depois 30, Enter, 4,5, soma mais. Depois 31, Enter, 5, soma mais. 33, Enter, 5,5, soma mais. 35, Enter, 6, soma mais. 37, Enter, 6,5, soma mais. E acabou. Quando você acabar de fazer esse último, no meu aqui, ó, tá aparecendo 10 na tela da HP. Por quê? Porque aí é porque você inseriu 10 pares. Se apareceu outro número, você faltou alguém. Ou você inseriu duas vezes, né? Se essa conta estiver certa, vamos lá. Lembra da aula passada, né? O RCL1 vai me dar um N. Aí, caso vocês tenham dúvida, quem estiver usando HP, ou quem não tiver, enfim, é bom se você quiser colocar aqui, ó, N é 10, que é o RCL1. O RCL2 é a soma de X. Somatório de XI, 42,5. Vamos conferir? Eu tenho que somar essa coluna aqui do X. 2, 2,5 mais, 3 mais, 3,5 soma, 4 soma, 4,5 soma, 5 soma, 5,5 soma, 6 soma, 6,5 soma. 42,5, certinho. Beleza? É importante você dar uma conferida. Faz uma soma boba dessa daí e confere para ver se você está somando certo. Aí conferiu um já basta. Ó. Aí a soma do y deu 201,25, que é o RCL. Ah, desculpa, mentira. Isso aqui não é nada disso. A hora que eu fizer o RCL3, na verdade é a soma de x ao quadrado. Dá 201,25. Quando eu fizer o RCL4, aí é a soma de y, que é 274. Quando eu fizer o RCL5, é a soma de y ao quadrado, que é 7.986. E quando eu fizer o RCL6, é a soma de xi vezes yi, que é 1.262,5. Então, a soma dessa coluna aqui, ó, 1.262,5, que você tem que achar. A soma de x ao quadrado, 201,25. Soma de y, 274. Soma de x, 42,5. Beleza? Até aí eu não fiz nada demais, eu fiz só que eu tô só repetir o que eu fiz na aula passada. E por enquanto ainda vai ser isso, porque basicamente o que vai te pedir aqui, ó, letra A, estime os parâmetros. Certo? Então eu tenho que estimar o beta 0 e o beta 1. Tá? Então, primeira coisa é você achar o beta 0. Ou, aliás, o beta 1. Primeira coisa é você achar o beta 1 chapéu. Lembrando que aqui, ó, a equação não está com chapéu, mas você vai calcular o chapéu desses dois caras aqui. Tá bom? Então, qual que é o beta 0 chapéu? Fórmula. Aí, essa fórmula vocês podem colocar no relatório de vocês. Eu preciso decorar, vocês não. Soma de xi vezes yi, menos soma de xi, soma de yi, divide por n,
aqui embaixo. Soma de xi ao quadrado, menos soma de xi, tudo ao quadrado sobre n. Essa é a fórmula do beta 1 chapéu. Então, se você olhar para essas coisas aqui em cima, nós temos tudo aí, ó. O que a gente precisa para calcular esse trem. Então, só você substituir, ó. Só para deixar bem claro, tem gente que tem dificuldade com essas coisas. A gente tem quais termos nós temos que substituir aqui, ó. Esse aqui é um termo, vou substituir. Esse aqui é outro. Esse aqui é outro. Aqui é outro. Aqui é mais um, mais um, mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Então, ó, você reestruturar a fórmula, você tem um carinha que você vai ter que colocar aqui, menos um outro carinha aqui, vezes um outro carinha aqui, dividido por um outro carinha aqui. Aí você tem mais um sujeito aqui, menos um outro sujeito aqui, elevado ao quadrado sobre um outro cara aqui. Que aí fica mais fácil você saber que você tem que substituir, ó. Tem que estar desse jeito aí. O que você vai botar dentro desses parênteses são os números, né? Respectivos à formulinha dele ali. Então, o primeiro é a soma de x vezes y, que é 1.262,5. Depois, soma de x, 42,5 aqui, ó. Agora, soma de y, 274. N, 10. Aqui também é N, 10. Soma de x ao quadrado, 201,25. Isso, soma de x agora. Soma de x é 42,5. Pronto. Daqui em diante é só fazer conta. E fazer a conta certinho, né? Tem gente que tem dificuldade aí com esse trem, mas tem que acostumar a fazer essas contas certinho, que você faz primeiro aqui, ó. Então, o primeiro passo que vocês vão fazer aqui é esse termo aqui, ó. Esse e esse aqui, ó. Essa é a conta que vocês têm que fazer primeiro. Então, isso tudo vai ser igual aqui. 1.262,5 menos alguma coisa aí, ó. Você tem que fazer essa conta aí. Então, primeiro, 42,5 vezes 274 e divide por 10. 1.164,5. E aqui embaixo, 201,25 menos 42,5 elevado ao quadrado, divide por 10. 180,625. Estou pegando todas as casas que apareceram para mim aqui. Beleza? Beleza. Aí daqui, vai fazer. Vem aqui, ó. 1.262,5 menos 1.164,5. 98. 201,25 menos 180,625. Dá 20,625. Pega um, divide pelo outro. 4,75. Vou botar duas casas aqui. Beleza? Bom, esse aí é o nosso beta zero. Tá? Ó, agora que eu vi que minha câmera está desligada, nem me avisaram, né? Então, esse aí é o beta zero. Uma vez que o beta zero tá pronto aí, você vai calcular o beta 1, né? O beta zero. Beta zero, fala uma coisa. Primeiro calculou o beta 1, agora eu vou fazer o beta zero aqui. Beta zero chapéu é y barra menos beta 1 chapéu x barra. Beleza? Então, eu preciso da soma de y. Soma de y está aqui em cima, ó, 274. Dividido por 10. Isso aqui é a média de y, né? Soma tudo e divide por n. O beta 1, 4,75, vezes, agora a soma de x,
42,5, acho que é isso, e divide por 10. Ó. Isso aqui vai me dar o valor do meu beta zero. Então, aí, ó, recomendação, ó, não esquece, primeiro você faz esse produto aqui, ó. Depois que você fizer esse produto, aí depois você faz essa conta da subtração. Então, você pode até repetir isso aqui, ó. Vamos fazer 274 dividido por 10, 4,75, 42,5 vezes 10 de 20. 20,1875. Pegar um, subtrai do outro. Igual 7,21. Então, vou fazer o seguinte. Aí, quando vocês fizerem isso aqui, ó, é bom você destacar assim, ó. Beta 1 chapéu é igual a 4,75. Aí você circula isso daqui. E beta 0 chapéu é igual a 7,21. Aí você circula esse trem aqui. Pronto. Aí você tem o resultado dos dois aí, né? O que você vai fazer agora? Você vai substituir ele aqui, ó. Nessa equação aqui, ó. Só que sem o epsilon. Então, ó, o que a gente vai fazer é, eu expliquei para vocês na aula passada, esse pedaço aqui, ó, é o y chapéu. Então, é isso que nós vamos escrever. Vamos escrever esse pedacinho aqui, ó. O que é o y chapéu, então? Que é a reta de regressão amostral. Ele é o beta zero, que é 2, que é 7,25, mais beta 1, 4,75, vezes xi. Bota um izinho aqui. Essa aqui é a reta de regressão amostral estimada. Isso aqui, ó, reta de regressão amostral estimada, sendo que o x, aí volta lá no exercício, o que é o x? O x é treinamento em R$ 1.000. Então, isso aqui é R$ 2.000 de gasto com treinamento. Isso aqui é 2.500, 3.000, e aí vai. E isso aqui é a produtividade em número de lançamentos corretos. Quando eu gastei R$ 2.000, meus funcionários lançaram 15.000, ó, 15.000, 15, fizeram 15 lançamentos contábeis corretos. Quando eu gastei 250 de treinamento, esse treinamento é o quê? Treinamento com um programa, com Python, com sei lá o quê, qualquer tipo de digitação, enfim, qualquer tipo de treinamento envolvendo lançamentos contábeis, certo? E aí, o objetivo aqui é observar o seguinte: será que quanto mais eu gasto com treinamento, melhora a eficiência de lançamento dos meus funcionários? E aí, então veja lá, vamos olhar para a equação de novo. Isso aqui, ó, esse cara aqui, ó, é gasto com treinamento por R$ 1.000. Esse daqui é o número de lançamentos corretos. Se for feito os lançamentos contábeis corretamente, beleza? Então, beleza, ó. O que cada termo desse daqui vai significar, então? Esse daqui, que é o beta zero, e esse daqui nessa equação, né? Basicamente, isso é a interpretação de coeficientes dentro de uma regressão, dentro de uma reta. Então, vamos lá, como é que você vai interpretar isso? Ó? Esse y chapéu, ele é uma função de xi, né? Uma função de x, normal, né? Só que é uma reta. Observem que se eu fizer o seguinte, qual que é o valor de y
se o x for zero. Então, se eu fizer x igual a zero, então eu não vou gastar nada. Eu não gasto nada com treinamento. Deixa do jeito que está. Qual que é o lançamento, o lançamento médio? Que o resultado para a gente aqui vai ser em média, tá? Qual vai ser o número de lançamentos médios corretos? Então, se você pegar aqui e substituir zero no lugar desse x aqui, esse termo aqui da equação desaparece. E aí fica sobrando só esse cara que é exatamente o beta zero. Isso é, então, 7,25. Então, o que é o beta zero? O beta zero é o valor de y quando x é zero. Isso em qualquer aplicação que vocês forem fazer. Nesse caso aqui, é o número de lançamentos corretos quando eu não gasto nada com treinamento. Então, o número médio de lançamentos corretos é de 7, dá para escrever isso aqui melhor, né? 7.250 reais. Oh, burrice. Isso aqui é um lançamento idiota. O número de lançamentos correto é de 7,25 lançamentos. 7,25 quando não é gasto nem um real com treinamento. Algo desse tipo. Beleza? Então, se você não gastar nada com treinamento, o número de lançamentos corretos, em média, vão ser 7,25. Beleza. Agora, como é que você interpreta o beta 1 agora? Você olha para a equação de novo. O beta 1, ele é o coeficiente angular dessa reta, né? É o quanto varia o y quando eu vario o x dada uma variação de x, né? Então, é o impacto causado, para cada real gasto, é o impacto causado no número de lançamentos a mais aí. Só que aí a melhor forma de você interpretar isso é coloca 1. Coloca x igual a 1, porque se você colocar x igual a 1, vai ser para cada uma unidade a mais de x, qual é o efeito que isso causa em y. Tem várias formas de interpretar esse beta aí, né? Em termos de coeficiente angular ou em termos de derivada. Quem sabe derivada vai conseguir interpretar isso bem, ó. Y em chapéu é o beta zero, que é 7,25, mais 4,75 xi. Se eu calcular a derivada disso aqui, ó, qual a derivada de y em chapéu com relação a xi, dá exatamente 4,75. Porque você vai derivar aqui, a derivada de uma constante é zero, e a derivada de uma constante vezes x é a constante. Então, é isso. E o que é a derivada? É o quanto varia isso para cada unidade a mais de variada de x. Então, é basicamente o que eu disse antes. Outra forma de você interpretar. Então, essa é uma maneira de você interpretar isso daqui. A outra forma é você, qual é o valor de y aí? O problema de você fazer essa daqui, essa que eu vou fazer aqui agora, é que você tem que olhar só para esse termo aqui, ó. Então, vamos supor que eu aumente o y, eu gaste R$1.000 em treinamento. Qual é o valor de y? Então, ó, se eu gastar R$1.000 em treinamento, é você substituir um aqui, ó. Então, essa coisa fica assim, vai ser 7,25 mais 4,75, ok? Aí, veja bem, quanto que aumentou em termos de número de lançamentos corretos em relação a não gastar nada? Quando eu não gastava nada, vamos escrever isso aqui, ó. Y de 1, né?
Quando eu não gastava nada, era 7,25. Agora que eu passei a gastar 1, é 7,25 mais 4,75. Qual que é a diferença? A diferença é justamente o 4,75, que é o próprio beta 1, né? Então, veja bem, aqui eu calculei, o delta Y foi 1. Desculpa. O delta X, né? Delta X foi 1. E o delta Y foi 4,75. Então, quando se você fizer delta Y sobre delta X, é o coeficiente angular da reta. É 4,75 dividido por 1, que é o 4,75, que é o beta 1. Então, é assim que você interpreta o beta 1. Quanto que varia o meu Y para cada unidade a mais que você gasta com treinamento? Para cada R$ 1.000 a mais que você gastar com treinamento, vai ter um impacto de aumento, como ele é positivo, né? Vai ter um aumento de 4,75 de lançamentos corretos a mais. Esse é o impacto direto do gasto com a cada R$ 1.000 que você gasta com treinamento de funcionários. Deu para entender? Eu não vou escrever isso, está gravado, vocês repitam esse vídeo depois aí, escreva isso aí, então, ó, interpretação. Vocês têm que escrever na prova aí, não vou perder tempo para a gente ganhar tempo com outras coisas aqui. Alguma dúvida até aí? Diga. Qual a dúvida? Então, vamos ver se eu consegui entender sua pergunta. Você pode explicar a regressão pela HP12C? Como assim? Não entendi. O que você quer? O que você quer fazer? Entendi sua pergunta, não. Porque, basicamente, na 12C, a gente só está inserindo os dados para calcular esses somatórios aqui, ó. A gente só insere os dados para conferir essas somas aqui. No fim, você acaba que você tem que fazer de qualquer jeito. Não usei ainda, não usei HP para nada para fazer a regressão. Não fiz nada ainda. A única coisa que eu usei por enquanto, foi inserir os dados para colocar os somatórios. Respondi a sua dúvida? Bom, não sei se eu respondi, você não falou nada. Mais alguma dúvida? Bom, a gente... Professor, tá me ouvindo? Tô. Acho que agora funcionou o microfone. É porque quando você faz esses comandos na HP, ele já encontra o beta 0 direto. Aí eu queria, né, Sim, mas... entender exatamente o que está fazendo em cada, o que está acontecendo em cada tecla. Se Bom, fosse possível, se o senhor sabe. não, primeiro, deixa eu continuar aqui, eu acho que eu continuando vai responder a sua pergunta. Tá, valeu. Então, o que a gente precisa agora aqui, ó... Gente, tem alguma outra dúvida? Seguinte, o que a gente precisa fazer aqui agora é acabar de preencher essa tabela aqui, ó, certo? Basicamente, o que a gente está fazendo? Se a gente plotasse isso aqui num gráfico, a gente teria os pares ordenados, né? Os pontinhos marcados nesse gráfico, com x e y, né? E o que acontece? Eu tenho x e tenho y no meu gráfico. Só que no gráfico também a gente vai ter o y chapéu. E eu expliquei para vocês o que é y chapéu na aula passada, né? O que é esse y chapéu? É y previsto. Então, basicamente você descobrir qual é o número médio que você obteria com
lançamentos corretos, caso você gastar R$ 2.000 aí, ó, com treinamento. Esse aqui é o valor real, o número de acertos real. Eu preciso ainda calcular com base na reta. Só para deixar claro o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer agora é isso aqui, ó. XI está aqui, YI está aqui, certo? Então, ó, eu gastei 2 aqui, ó. Qual que foi o Y real dessa coisa aqui? Foi 15. Aí eu tenho uma bolinha aqui, ó. Só que essa bolinha, ela é a real. Agora, então, esse cara aqui, ó, é o Y. Esse aqui é o XI. Agora eu tenho que achar em algum lugar aqui, eu vou ter uma sequência de pontinhos aqui, ó, nesse gráfico aqui, ó, mais ou menos assim, ó, uma parada assim. E no meio aqui, ó, vai passar uma reta. Então, a reta passando aqui. E aí o que acontece? Quando eu pegar esse 2 aqui, ó, e essa reta é a reta do Y chapéu. A gente escreve assim, ó. Deixa eu apagar isso aqui, ó, um pedacinho dela aqui. Essa reta aqui é Y chapéu igual o beta zero, que é 7,25, mais 4,75 de xi, em que, nesse intercepto aqui, ó, essa reta minha tá ruim, né? Porque esse 15 aqui tinha que ficar mais para cima. Estou fazendo um desenho para vocês entenderem mais ou menos qual é a ideia da parada. Deixa eu mudar a inclinação dessa reta aqui, senão vocês vão confundir. Peraí. Provavelmente tem esses pontos aqui, ó, parada assim. Deve ter alguma bolinha que puxa ele para baixo aqui, ó. Mas assim. Aí a reta, na verdade, ela vai vir aqui assim. Então, beleza. Aí, esse intercepto vertical aqui, ó, onde cruza o eixo Y, é exatamente o beta zero. 7,25. Onde ela tem que cruzar aqui. Já o beta 1, ele não aparece, não tem como você ver, visualizar ele aqui, porque ele é uma inclinação dessa reta, né? Só que aí o que acontece? O que acontece é que, essa bolinha azul aqui, é que então, de novo, ó, o x é 2, o y é 15, e o que acontece se eu pegar esse 2 e jogar ele na reta? Aí vai dar uma bolinha aqui embaixo, ó. Essa bolinha que ele der aqui, ó, vai ser o Y chapéu. Deu para entender o que é o Y chapéu? Quando o X for 2 e o que é o Y? Quando o X é 2, eu tenho o Y e tenho o Y chapéu, que é o estimado pela reta. Aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos precisar preencher essa coluna aqui, ó, de Y chapéu. Todos os valores previstos dessa coluna aqui, ó, de Y para cada valor de X. Então, vamos no primeiro. Vou ter que copiar essa tabela lá para baixo. Vai ficar embolado aqui. Na prova, vocês vão ter essa tabela para preencher. Então, veja bem. Olha lá essa bagaça torta aqui, ridícula. E aí vamos fazer o seguinte, ó. O Y, chapéu, ele é o quê? Ele é 7,25 mais 4,75 xi, né? Isso. Então tá. Aí, o que acontece? Esse troço é uma função, né? O negócio aqui é uma função.
Eu vou escrever ela assim. F de xi. Vou botar um F chapéu. Então, para cada x, eu vou ter que vir aqui agora e falar o seguinte. Bom, qual é a F chapéu quando x é 2? Então, eu vou começar com o primeiro valor de x aqui, ó. Esse valor aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Eu vou começar com esse primeiro valor aqui, ó. Eu vou pegar esse valor aqui e vou substituir ele aqui embaixo. Então, o que nós vamos fazer? F chapéu de 2 a ser 7,25 mais 4,75 vezes 2. O que vai dar isso aqui, ó? Aí, vamos lá, ó. 4,75 vezes 2 e soma com 7,25. Deu 16,75. Ok até aí? Todo mundo entendeu? Então, eu vou botar isso aqui, ó. 16,75 aqui na primeira linha. Todo mundo entendeu isso? Sim ou não? Beleza. Aí o que acontece? Eu já vou aproveitar esse número que está na tela da minha calculadora e vou calcular o epsilon chapéu. O que é epsilon chapéu? É o yi menos o yi chapéu. E o que é isso? Yi aqui, nessa linha é 15, menos esse 16,75. Então, você vai fazer 15 menos esse 16,75, dá menos 1,75 nessa primeira linha, na coluna do epsilon chapéu. E eu quero o epsilon chapéu ao quadrado aqui, ó. Eleva ao quadrado de uma vez. 3,0625. 4 casas decimais aqui. Sacou? Aí vamos para a próxima linha. A próxima linha agora, eu vou pegar o 2,25 aqui, ó. O 2,5. Então, você vai fazer F de 2,5, que é igual a 7,25 mais 4,75 vezes 2,5. Então, 2,5 vezes 4,75 mais 7,25. Isso aqui vai dar 19, oxe, 19,125. Você bota ele aqui, ó. 19,125. Aí você já aproveita que ele está na tela e já calcula o epsilon dele. Então, esse aqui, ó, vou colocar o nome dos caras aqui, ó. Esse primeiro que você calculou aqui é o y1 chapéu. Esse aqui é o epsilon1 chapéu. E depois você foi e calculou o epsilon1 chapéu ao quadrado. Que deu 3,0625. Agora, esse aqui, ó, é o y2 chapéu, que deu 19,125. Aí você vai fazer o epsilon2 chapéu. O que é o epsilon2 chapéu? O epsilon2 chapéu é esse 18 aqui, ó, menos esse 19,125. É o errinho. Você pega 18 menos esse cara, dá menos 1,125. Aí você pega esse cara e ele já leva ao quadrado. 1,2656. Deu para entender o que eu vou fazer aqui? Qual é a ideia? Alguém tem alguma dúvida no preenchimento aqui do restante da tabela? Ou deu para todo mundo entender? Sim? Ó? Bom,
eu vou partir do pressuposto que esse silêncio é que todo mundo entendeu, certo? É, tenho entendido. Veja bem, é, na prova, eu quero essa tabela preenchida. Então, o que vai acontecer? Se você não usar HP, você vai ter que fazer essa continha um por um aqui. Então, é escolha de vocês, pegue se quer usar, se não quer, se quer, enfim, é com vocês, tá? Não é comigo. Se você quiser usar HP, ela facilita a vida, certo? Estou dando a opção, vai ficar aberto. Vocês conseguem fazer a prova com ambas, com HP ou com a científica. Só que a HP, ela facilita a vida da gente. Por quê? A partir do momento que eu inseri os dados na HP, esses pares ordenados, eles estão na memória aí, ó. Então, se vocês inseriram junto comigo aí, vocês vão ver, vocês vão perceber que os dados estão na memória e que, aí vocês vão olhar para a tecla aí, ó. Se olhar para a tecla da HP, olha na tecla 2, quem tiver com a HP na mão. Deixa eu abrir ela aqui. Vamos olhar na tecla 2, o que tem na tecla 2? O que vocês estão vendo de azul aqui na tecla 2? É um Y chapéu, né? Pois é. Então, é isso que o Pedro está querendo me perguntar aí, ó. Tá com pressa, né? Deve ter fuçado aí, jogou no chat, descobriu que a HP faz a parada toda, né? Para que a pressa se destine à morte, né, Pedro? Então, a HP, ela consegue calcular o Y chapéu para gente, tá? Como eu coloquei os dados na memória do celular aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer uma gambiarra aqui. Ver se rola. Vou mostrar para vocês. Porque os meus dados estão na memória. Vamos ver, ó, a gambiarra aqui, hein? Quem sabe faz na hora, hein? Ó. Aí, ó, ao infinito ali, ó. Tá lá, ó. Então, olha só. Eu quero testar aqui uma das opções aqui, que é quando o X... Qual foi a opção do X? O primeiro X. 2, né? O primeiro X que a gente tem é 2. Né? Então, você vai pegar... Ó, o Y chapéu tá aqui, ó. É uma tecla de azul. Esse negócio verde aqui, ó, é para você acessar as funções azul da HP. Então, o que você vai fazer? Você vai apertar 2, G2, 16,71. Foi isso que a gente achou? Acho que não, né? Você errei alguma continha. Sair dessa estranha aqui. 16,71. Deixa eu ver. Ah, não, tá certo. Aí tem um errinho, né? Acontece, porque a HP usa todas as casas decimais do beta, da parada toda, né? É Ô, igual o Jonathan, você Python. tá usando o B1 errado, o beta 1 errado, se não me engano. Você tinha calculado 7,21, você tá usando 7,25 no cálculo. Qual? Quer ver? Ali embaixo. 7,25. A gente tinha calculado anteriormente 7,21. 21? Deixa eu ver. Isso. Sobe um pouco aí, tá aí pra cima. Ah, é verdade. Por isso que tá dando esse errinho. Tem razão. Que é esse aqui, né? Aqui é 21, sei porque que eu botei 25 aqui. Acho que eu fui no embalo de 75. Obrigado. Então, aqui, um errinho. 21. 21. Vamos conferir isso aqui agora. Então, aqui, ó. Ao invés de 25 aqui, a gente bota 21. Ficar por 2. Agora deve dar certinho. Eu não vou nem fazer. Vai bater.
Quanto que deu no HP aqui? É até bom vocês fazerem no HP, tá vendo? Porque você confere se você não errou nada. Se não bater, se fugir muito. Assim, eu sempre espero que não vai bater exato, porque HP usa todas as casas, né? Mas aqui nem era isso. Aqui era mais erro do que deveria, né? Então, ó, vou pegar aqui, ó. Deu 16,71. Vou botar aqui, ó, 16. Vocês confiram aí, faz essa conta aqui, vê se vai bater isso aqui, ó. 70,91. E aqui, ó, paga isso aqui. 16,7091. E aí você calcula a diferença, 15 menos isso, menos 1,7091. 7091. E você leva esse troço ao quadrado. Deu bem diferente. Tinha dado 3,06, 2,9210. Beleza? Então, ó, veja bem. Então, esse aqui vai estar errado também, né? Fiz com 75. Então tá, eu vou fazer agora a conta na HP e eu sugiro que vocês tentem fazer o mesmo aí. Tá bom? Sugiro que vocês tentem fazer aí para conferindo aí, inclusive para ver se eu estou fazendo certo aqui. Se errinho acontece. Eu posso errar aqui, vocês não, viu? Eu já passou da época de eu ser avaliado. Agora é a vez de vocês. Então, vou fazer as continhas aqui, ó. Então, deixa eu ver se eu quero perder tempo com isso, se eu consigo. Vou ter que fazer. Tem outra forma de fazer isso. Já sei. Aqui é o seguinte, eu vou deixar para vocês terminar isso aí, e aí na aula que vem, vocês façam ela à mão para conferir. Eu vou fazer ela exata para vocês aqui agora. Vou fazer de outro jeito, para a gente ganhar tempo. Tempo é uma coisa que a gente não tem. Deixa eu ver aqui, vou fechar isso aqui. Fecha isso, fecha isso. Agora, deixa eu ver se tem um jeito mais. Calma aí que vou preparar aqui para fazer para vocês aqui, de jeito mais rápido. Até que deu certo. Aqui, dados, texto para colunas, largura fixa, avanço, concluir. Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui no computador. Uma pausa no iPad. Vou compartilhar. Cadê? Compartilha aqui no computador. Compartilhar. Tela inteira. Aqui, compartilhar. Estão vendo a minha tela aí? Sim, estamos. Beleza, ó. Então, saca só. Vou botar aqui YI, X, aliás, esse aqui é o XI, né? XI, YI. Aí aqui, ó, eu vou colocar YI, chapéu, Epsilon, I, chapéu, e essa coisa aqui é o quadrado. Vocês vão entender mais rápido onde eu quero chegar.
Ok. Beleza, ó. Esse cara aqui... Peraí, deixa eu aumentar, alargar um pouquinho esse negócio aqui. Centralizar essas bagaças aqui. Esses caras aqui eu quero com 4 casas decimais. O número, 4 casas. Ele tá com botar 2, deixa eu ver aqui. 4 casas, pronto. Agora é o seguinte, esse cara aqui, ele é igual a quem? Esse cara aí, ele é igual a 7,21, né? Quem é que me já corrigiu aí desse número? É isso aí mesmo, né? 7,21 mais, então esse aqui é o beta 0, mais o beta 1, que é 4,75 vezes cada valor de x aqui, ó. Beleza? Ah, porque isso aqui é ponto. Ah, porque está com pontos. Peraí. Substituir ponto por vírgula. Pronto. Obrigado. Quero aqui 2 casas. Uma casa só. Pronto. Tá aí, ó. Aqui eu usei 7,21. Então, vejo que quando eu fiz lá na HP, ela vai dar um pouquinho diferente mesmo. Deu uns 9 lá, uns estranhos. Beleza? Agora, esse cara aqui, ó, é igual a quem? YI, que é 15, menos y chapéu. E esse cara aqui é igual a esse aqui elevado ao quadrado. Pronto. Tá aí, todo mundo aí já. Nossa tabelinha tá pronta aí, ó. Cheia, preenchida, bonitinha. Beleza? Aí, a única diferença... Aí, ó, já dá para botar o somatório aqui, ó. Isso aqui é igual a soma disso daqui, ó. Soma essa bagaça toda aqui, pronto, tá aí, ó. Todo mundo aí que eu queria. A única diferença é que vocês vão ter que fazer na mão. Beleza, no Excel rapidinho. Morreu. Tá aí, ó. Somatório, bonitinho. Todo mundo aí. Todo mundo entendeu aí? Alguma dúvida? Aí Não. o que vocês têm que fazer é fazer essa conta na mão e conferir com isso aí. Beleza? Tá bom. E daí? Bom, e daí que eu preciso mesmo. Ó, aí uma observação legal aqui para vocês. Vocês lembram que eu falei com vocês que quando a gente somar os erros dá zero? Aí, ó. A prova aí, ó. Zero. Certo? Por isso que a gente pega o erro, eleva ao quadrado para calcular a soma desses erros ao quadrado que seja a menor possível, que é esse cara aqui, ó. Esse carinha aqui, ele é importantíssimo para a gente agora, ó. Isso aqui é a soma do quadrado dos resíduos. O que nós vamos fazer com isso? Bom, agora eu vou voltar para o iPad. Parar de compartilhar. Volta para o iPad. Bora lá compartilhar o iPad de novo. Screen. Então tá aqui, ó. A bagaça tá aqui, né? O que me interessa aqui agora é esse carinha aqui, ó. Esse sujeito aqui me interessa, ó. 12,8 lá no fim. Então, vocês vão correr atrás desse cara aí.
essa contarada toda do epsilon aí é para chegar nesse sujeito aí. Por que que ele é importante? É o seguinte. Agora nós vamos... Isso, a letra A está pronta. Nós precisamos fazer a letra B agora. O que que é a letra B? Nós temos que fazer um teste de hipóteses sobre os betas. Porque esses betas, eles são amostrais. Esse é beta-chapéu, isso é estimado. Eu preciso saber se eu coletar outra amostra, qual é o impacto que isso vai causar nesse beta. Então, eu preciso de uma margem de erro para esse trem. Então, nós vamos ter que fazer um teste de hipótese para saber se esse negócio está bom ou não. E aí, basicamente, o que a gente quer testar, então olha a letra B. Tem uma sequência aqui, hein? Então, letra B. Vamos lá. A letra B, basicamente, o que eu quero testar? Hipótese nula. O nosso foco é o beta 1. Porque o beta 0, ele é, se eu não... Tem teste para o beta 0 também, tá bom? Só que o beta 0 ele é o que menos importa, porque o objetivo nosso aqui é saber se o X causa Y, se o X tem impacto no Y. Certo? Então, ó, nós vamos fazer um teste de hipótese. Hipótese nula aqui e uma hipótese alternativa sobre o valor do beta 1. Porque esse beta que a gente calculou é beta chapéu 1. Ele é amostral. Se eu coletar outra amostra, eu vou ter outro beta. E mais outra, eu vou ter outra. Então, eu vou ter vários betas possíveis. O que me interessa saber é o beta populacional. Esse beta 1 populacional tem que fazer um teste sobre ele. Qual é o teste que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, a nossa reta de regressão populacional, ela é assim, ó, beta 0 mais beta 1, x e 1, mais epsilon. Vamos esquecer esse epsilon aqui. E veja bem, o que eu quero saber, se o y, se o x causar impacto no y, esse valor desse beta, ele tem que ser um valor, algum número, que não seja zero. Porque se esse beta 1 for zero, e eu substituir zero no lugar desse beta 1, o que acontece é que o y ele passa a ser um certo beta 0 que não depende de x. Então, se esse beta 1 for zero, o impacto de x ele é nulo sobre o y. Então, é exatamente o que a gente quer testar. A gente chama isso de teste de significância dos parâmetros. Eu quero saber, beta 0 é zero ou não é zero? Isso aqui é um teste de significância estatística. Isso aqui é um teste de significância sobre beta 1. E ele é que interessa, o beta 0 não interessa. Ele intercepta, ele só serve para interpretar lá. Na verdade, interessa também, porque se ele não for significante, a gente não interpreta, tá? Mas eu vou desprezar isso por enquanto, só para a gente focar aqui na interpretação do beta 1, que é o que mais importa aqui para a gente, saber se a variável x1, porque no princípio da conversa, o problema começa assim, ó. Será que se eu gastar com treinamento tem impacto na produtividade? É isso que a gente quer responder. E a primeira forma de responder isso é avaliar a significância desse beta 1. Porque se ele for zero, não tem impacto. Pronto, acabou. Não tem brincadeira. Então, se a forma de você responder essa pergunta é avaliar a significância desse cara. Porque se ele for zero, não tem efeito de gasto com treinamento sobre a produtividade dos funcionários. Ou seja, não vale a pena investir nisso. É uma resposta importantíssima no contexto empresarial. Beleza? Então, nós vamos focar. Eu estou filtrando aqui tudo que dá para a gente interpretar de melhor aqui. E algumas coisas, infelizmente, a gente tem que largar para lá esses estudos depois, se um dia vocês precisarem disso, tá? Então, o nosso foco vai ser interpretar esse cara. Tá bom, beleza. Então, eu já entendi. Eu tenho que fazer um teste de hipótese sobre beta 0, sobre beta 1. Então, beta 1 tem que ter uma distribuição de probabilidade, né, para fazer isso. Pois é. E aí, a hipótese é que beta 1 chapéu tem uma distribuição normal com média
0. Mentira. É 0 porque é essa média aqui, tá? Só que supondo que a média dele é 0. E a variância, vou colocar assim, variância de beta 1 no chapéu. A variância do beta 1 chapéu vai ser basicamente o seguinte. Soma de xi ao quadrado. Eu não vou demonstrar isso para vocês, tá? Normalmente, por exemplo, quando eu tenho muito tempo, eu faço a conta toda, mostro de onde que vem. Não vou demonstrar, não. Menos a soma de xi eleva ao quadrado sobre n. Mentira, não é isso não. Vai ser isso aqui, ó. Sigma 2 chapéu epsilon dividido por isso aí que eu estava escrevendo em cima aí, ó. Por soma de xi ao quadrado menos a soma de xi eleva ao quadrado sobre n. Isso aí é a fórmula da variância do beta 1 chapéu. Aí você fala assim, mas de onde que é esse sigma 2 chapéu aí, epsilon? Beleza. Ó, uma coisa vai levar na outra. O que é sigma 2 chapéu epsilon? Esse cara aqui é a soma de quadrado dos resíduos dividido por n menos 2 graus de liberdade. É uma espécie de variância, isso aqui é uma espécie de variância amostral. Se vocês pegarem a fórmula de variância amostral lá de trás, ela era assim, ó, variância de xi era somatório de xi menos x barra eleva ao quadrado e divide por n menos 1. Vocês lembram? Era um negócio assim, né? Qual que é a diferença aqui? A diferença aqui dentro, focando no chapéu aqui, esse epsilon chapéu aí, ó, ele é isso aqui, ó. É yi menos yi chapéu elevado ao quadrado sobre n menos 2. Só que o que é o y chapéu? O y chapéu, ele é... Vou colocar entre parênteses, espera aí. É o seguinte, vou colocar bem bonitinho para vocês entenderem. Vou botar um colchete aqui. Um somatório, colchete. yi menos... O que é o y chapéu? É beta 0 chapéu menos beta 1 chapéu xi. Veja bem, eu expliquei para vocês em algum momento da vida que esse 1 aqui, ó, aqui de cima, intuitivamente, o que ele quer dizer? Eu tenho uma soma de n observações de x menos uma, que uma informação já está embutida dentro da média. Então, no denominador, n menos 1 grau de liberdade. É como se eu estivesse numa sala e eu tive uma sala de 10 pessoas e eu vou pegar uma pessoa e boto ela sentada numa cadeira. Sobra quantas cadeiras disponíveis para eu somar as demais? Sobram 9 cadeiras. Eu perdi uma. Por quê? Porque eu já aloquei uma pessoa naquela uma. Essa uma pessoa alocada é como se fosse o X barra, é a média. Então, eu não tenho mais 10 cadeiras, agora tem 9. Porque eu já usei uma das cadeiras disponíveis no X barra. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho uma soma de n informações de y, só que agora eu usei duas cadeiras. No beta 0, que é uma primeira informação, que eu calculei beta 0 usando a amostra, e o beta 1, que eu também calculei usando a amostra. Então, é como se eu tivesse alocado duas cadeiras agora. Então, das 10 que eu tinha disponível, eu aloquei duas, então sobram 8. Então, a gente faz a conta dividido por n menos 2 aqui. Então, só explicando para vocês mais ou menos de onde que vem essa fórmula, tá? E esse cara aqui, ó, da onde a gente vai tirar esse sujeito?
Foi para isso que nós calculamos aquela soma de quadrados dos resíduos aqui, ó. Então, veja a sequência. Vamos lá. Vamos voltar lá atrás. Você vai pegar o x, o y, calcular os betas, você vai preencher essa tabela. Depois que você preencher essa tabela, você precisa desse cara aqui, ó. Esse cara vem da soma de tudo isso daqui, né? Dessa conta toda aqui. Esse cara vai servir para quê? Para fazer o teste de hipótese cá embaixo. Então, esse sujeito aqui, ó, que deu 12,8, é o numerador dessa coisa aqui, ó. Então, aqui, ó, aqui a gente tem 12,8 dividido por 10 menos 2, dividido por 8. Então, gente, eu sei que é muita informação, primeira vez que usei, mas é assim mesmo, tá? Primeira vez que eu vi isso, eu achei que era um monstro. Meu Deus, você tem que pegar para fazer, que você precisa, aí você vai acostumar. Aqui dá 1,6, ó. O que é 1,6? 1,6 é o sigma 2 chapéu do epsilon. Aí eu tenho que pegar isso agora e calcular a variância do beta 1 chapéu agora. A variância do beta 1 chapéu, então, vai ser o quê? Aí veja bem, aqui em cima eu já tenho 1,6. O denominador, da onde que eu vou tirar esse denominador? Esse denominador é o mesmo denominador do beta 1 chapéu. Olha aqui, é só você olhar a fórmula do beta 1 chapéu lá em cima. Olha aqui, ó. Olha lá, olha aqui o beta 1 chapéu. Olha a fórmula dele aqui, ó. É isso aqui, ó. Então você não precisa fazer essa conta de novo, já está pronto. Essa conta é esse número aqui, ó. É só você pegar esse número 20,625, que ele é exatamente isso aqui, ó. Então você já pode, por isso que na hora que você estiver fazendo a conta, você já lembra que você vai ter que pegar esse troço aqui, ó, e guardar ele para você usar lá embaixo. 20,625. Então aqui, ó, a variância do beta no chapéu vai ser 1,6 dividido por 20,625, que dá 0,077. Aqui tem que pegar pelo menos umas 4 casas, ó. 0,0776, tá bom? Bom, isso aqui é a variância do beta 1 chapéu, ok? Vejam que no teste de hipóteses, vamos voltar aqui no teste de hipóteses que eu tenho que fazer. Eu quero testar essa hipótese aqui, ó. Ele é zero ou não é? Aí a gente tem 3 procedimentos do teste de hipóteses, né? Você tem o primeiro lá que você faz o teste no eixo de Z ou T. Quando vocês estudarem a primeira prova, vocês vão lembrar. O primeiro teste é esse. Segundo teste é você fazer o teste no Z chapéu ou no T chapéu, ou então calcular p-valor. É um dos 3, né? Qual que nós vamos fazer aqui? O do meio. E outra, anotem isso aí, hein? Aqui, nós não sabemos a variância populacional. Acabei de calcular a variância do beta usando a amostra. Então, não tem como fazer teste Z aqui, é teste T. Sempre aqui nesse contexto de regressão. Tá? Então, T-student. Se é T-student, nós vamos fazer o segundo procedimento. Então, nós vamos ter que calcular T-chapéu. E o T-chapéu, quem estudou, tá vendo? Se você não estuda para a primeira prova, acumula, né? Como que é a fórmula do T-chapéu? É o T-score. Vocês lembram do T-score? Vamos recapitular lá para a média, que aí a gente coloca, vocês vão entender de onde que eu vou tirar isso aqui. O T-score chapéu lá atrás, ele era x barra menos mi divide o sigma chapéu sobre raiz de n. Vocês lembram disso? Sendo que esse cara aqui, ó, da onde que vem esse sujeito? Isso aqui é raiz da variância
Então, é daí que vem isso, porque a variância de x barra lá atrás é sigma sobre raiz de n. Então, se eu tomar sigma 2 sobre raiz de n, se eu tomar raiz disso, dá isso aí. Então, o que você tem que fazer? Na hora de fazer o teste de hipótese lá, ó, o que a gente faz é, você pega o valor que você calculou para a sua amostra x barra, subtrai do valor do teste de hipóteses, que é a nossa hipótese lá, ó, da hipótese nula, vou botar aqui, μ0. μ igual a μ0. Então, você pega x barra, que você calculou, menos o μ0, e divide pela raiz da variância. É a mesma coisa, só que agora é com beta. Então, o que eu vou fazer? É beta 1 chapéu, que eu calcular, que é no lugar de x barra, menos a média dele, que a gente está assumindo que é 0, na hipótese nula, e divide pela raiz da variância do beta 1 chapéu. É a mesma coisa. Então, ó, qual o valor do beta 1 chapéu? A gente achou 4,75. Menos 0, divide pela raiz da variância dessa coisa que a gente acabou de achar ali embaixo, ó, que é isso aqui, ó, 0,07776. Isso daí vai dar um valor T chapéu. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 4,75 dividido pela raiz desse trem aí, ó. Deixa eu ver. 0,07776 G raiz e divide. Esse número aqui vai dar 17, sei lá o quê. Tá bom isso aqui para mim. Deu 17, sei lá das quantas. Bom, o que nós vamos fazer aqui, ó? Aí você desenha o eixo T aqui. E esse T, ele tem um número de graus de liberdade. Vamos ver quem acerta essa. Quantos graus de liberdade na tabela T que nós vamos ter que olhar aqui? Esse teste é bilateral, porque se é igual o centro, que eu quero saber se ele é 0 ou se ele não é. Região crítica. Região crítica. E aí, vamos usar aqui 95%, então, eu quero aqui 2,5 de cada lado. 2,5 do lado de cá. E aí, nós vamos ter que definir essa região crítica aqui, ó. Não sei, né? Com base na tabela. E o 17, nós vamos botar ele aí. Agora, para descobrir na tabela, eu tenho que saber quantos graus de liberdade eu vou usar, quem sabe? N menos 2. Oi? N menos 2. Que dá? Que nesse caso dá 8. 8 graus de liberdade. Isso aqui é o N-2. Diferente do que a gente fazia antes. Porque antes a gente usava um teste que eu tinha só fazendo teste para x barra. Então era N-1. Agora é N-2. Então você usa 8 graus de liberdade. E aí nós vamos lá, ó, vamos lá na tabela. Caçar a tabela. Cadê a tabela? Tabela T. Paga essa bagaça toda aqui. Eu vou caçar aqui, ó. O teste é bilateral. E para a gente aqui, no teste de hipóteses para beta, é sempre bilateral. Então, eu não preciso me preocupar com aquele negócio de... você tem que olhar o nível de significância que te derem. Aqui. Então, vamos usar 5. Então, ó, nível de significância 5 aqui, ó, grau. O que mais? Eu tenho que olhar 8 graus de liberdade. Então, eu pego a linha do 8 aqui, ó. Qual é o T crítico? É esse cara aqui, ó. 2,306. Aí você vai vir aqui, então, beleza. Ó. Esse cara aqui, ó. Aqui é 2,306 e menos 2,306. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu quero ver se esse T chapéu aqui vai cair dentro ou fora da região crítica. Beleza? Então, vou pegar esse 17 aqui, ó. 17, está dentro ou está fora da região crítica?
Tá dentro. Está bem dentro, né? A parada está aqui, ó. 17 está aqui, ó. Por isso que eu nem olhei as outras casas decimais, porque deu 17 lá vai pro lado, eu já sabia que isso aí ia daí. Está muito dentro da região crítica. Qual é a conclusão? Se ele está dentro da região crítica, conclusão. Rejeito, ó, vou escrever direitinho, igual a gente faz lá no teste. T chapéu pertence à região crítica, né? Como ele pertence, rejeita-se H0 com 95% de confiança com base na amostra. O que você acabou de rejeitar estatisticamente? Você acabou de rejeitar estatisticamente que esse beta é isso aqui que você rejeitou, ó. Você acabou de rejeitar que ela é zero. Estatisticamente. Isso é bom ou é ruim? Ou, vamos dizer se isso é bom ou ruim. Isso leva a gente a concluir o quê? Quem sabe me responder essa? Se a gente rejeita que ele é zero, isso significa que, estatisticamente, ele é mesmo esse 4,75 que a gente calculou lá em cima. A gente calculou ele aqui, ó. Ó, esse número que a gente calculou, ele foi para a reta de regressão, aqui. Se eu não tivesse rejeitado estatisticamente que ele é zero, eu botaria zero no lugar dele aqui. Não é matematicamente, é estatisticamente. E a pergunta chave aqui é, esse número aí, 4,75, ele é 4,75 mesmo ou ele é zero? Essa é a pergunta. Quão longe isso está de zero para eu poder confiar nesse número? Para eu dizer que ele é significante. Ou seja, se existe de fato impacto de X em Y. É a pergunta central da parada. Tem efeito de treinamento sobre produtividade? Tem. Estatisticamente, eu acabei de provar que tem. É assim. Eu tive que fazer essa bagaça toda aí para chegar a essa conclusão. Então, estatisticamente, você está provando com isso daqui que tem efeito de gasto com treinamento sobre a produtividade dos funcionários. Só depois desse teste de hipótese aqui que eu pude concluir isso. Senão, aquela interpretação toda que a gente fez não serve de nada, pode jogar tudo fora. Esse modelo não serve para nada. Não tem impacto de gasto com produtividade sobre gasto de gasto com treinamento sobre produtividade. Então, a conclusão principal é essa aqui, ó. Principal, efeito chave aqui que vocês têm que tirar disso daqui. É a essência da regressão, é isso. Então, ó, aí vocês veem gente tirando conclusão aí, sem fazer nada. As conclusões que as pessoas tiram, só com média, dizer padrão, não serve pra porcaria nenhuma. Você tem que fazer isso aqui, velho. É isso aqui que te garante que tem efeito causal de gasto com treinamento sobre produtividade. Então, ó, isso implica que beta 1 chapéu igual a 4,75 é estatisticamente significante. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe efeito causal de gasto de treinamento, ou com treinamento, né? Com treinamento sobre a produtividade dos funcionários. Isso falando estatisticamente.
estatisticamente e com base na amostra. O nome disso tudo que vocês acabaram de ver na aula de hoje é rigor estatístico. É assim que você faz, ciência. Você faz ciência desse jeito aqui, ó. Bom, o que vocês têm que fazer agora? Vocês têm que assistir essa aula de novo umas 10 vezes aí. Porque é normal que vocês estejam viajando na maionese aí. Se você não tiver com nenhuma dúvida aqui, tá errado. Alguma dúvida ou outra, no mínimo, você tem que ter. Que é a sequência do processo aqui que vocês têm que fazer. Se vocês assistirem a aula pausando, bonitinho, vocês vão conseguir entender a sequência de tudo que eu fiz aqui. Por isso que ela está sendo gravada. Vocês fez 10 vezes. Nesse aspecto, é muito melhor do que a aula presencial, né? Porque a aula presencial você tem que salvar tudo na cabeça. Aqui, pelo menos, vocês vão poder ver um vídeo e repetir 10 vezes aí, quantas vezes vocês quiserem, para entender a sequência do processo aqui. Alguma dúvida? Ô, Jonathan, dá pra baixar ali rapidinho, só pra ver a conclusão. Aí, obrigado. Aí o que acontece? Vamos lá. Só explicar, vou deixar para deixar gravado aqui, tá? Pra vocês entenderem a sequência correta. Porque eu acabei escrevendo tudo aqui, virou uma bagunça esse negócio aqui. A sequência correta desse trem é: define a hipótese nula. 1. Essa hipótese você quer testar. Ok? Para testar, você tem que saber que esse beta chapéu tem uma distribuição normal. Ah, professor, o beta tem distribuição normal, então por que você usou T? É porque a T vem do anormal quando eu tenho que usar a variância amostral. Nós fizemos isso. Então, o beta tem distribuição normal mesmo. Não está errado, não. Só que, como consequência, eu não tenho a variância dele. Porque se eu tivesse a variância do beta, eu ia usar normal. Então, ele tem média zero e essa variância. Aí, para fazer o teste, eu tenho que calcular a variância desse cara. Então, ó, 1 é aqui, 2 é esse aqui. 3 é esse aqui, ó. Eu tenho que calcular a variância desse cara. Só que para calcular a variância desse, eu tenho que calcular isso aqui. 4. Da onde veio isso? Veio lá da soma de quadrados dos resíduos lá de cima. 5. Calculei esse cara, aí eu substituo aqui e acho a variância do beta. Achei a variância do beta, eu sei a distribuição dele agora. Aí eu faço o teste com esse pedacinho aqui. Implemento o teste e aí eu chego à conclusão. Se ele é significante ou não é. Por exemplo, se eu não rejeitasse H0 aqui, o beta 0, o beta 1 ia ser 0, estatisticamente falando. E se ele é 0, não tem impacto de X sobre Y. E no que é isso, nesse contexto? Nesse aqui, não tem efeito causal de gasto com treinamento sobre produtividade dos funcionários, estatisticamente falando, com base nessa amostra. Deu para entender? Sequência? Então, no vídeo aí está gravada a sequência direitinho, pra vocês depois pegarem aí e falar, o que eu tenho que fazer? Aí vocês organizam isso aqui na ordem, quando vocês forem fazer. Deixa eu ver se dá tempo. Não, já deu 8h40, mas é só vocês organizarem nessa ordem. Anota em sequência, igual eu fiz aí. A hipótese, depois eu tenho a distribuição do beta, aí eu preciso da variância dele, mas a variância dele eu preciso achar a variância do epsilon, mas do epsilon chapéu, na variância do epsilon chapéu eu tenho que pegar lá a soma de quadrados de resíduos, dividir por n-2, bota ela ali, calculei, beleza. Aí eu calculo ela, calculo a variância do beta, me dá o T chapéu, o T chapéu eu monto a distribuição no eixo T, testo com n-2 graus de liberdade e concluo se ele é significante ou se não é, e o que isso quer dizer no modelo. Pronto. Deu para entender? Simples, né? Simples assim. Aí. Alguma dúvida? Ou quem me dera se eu tivesse uma aula dessa assim sobre esses treinos, viu, velho? Quem me dera. Gravado ainda? Fala aí, ó. Valeu, Jonathan. Obrigado, hein? Vou parar de gravar aqui. Parar a gravação. Gente, sério mesmo, aí vocês assistam